Maiores erros de equalização na mixagem. Quais são esses erros e como evitar cada um deles na hora de mixar? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se liga aí. Seguinte, galera, eu tenho esse projeto aqui, que é da música Tempo, do Alisson Angel, que eu tive a honra de produzir, de mixar, masterizar. E eu vou usar esse projeto aqui como base para exemplificar aqui para vocês o que eu vou falar na prática sobre equalização, quais são os maiores erros que a galera comete e que eu já fiz também, tá? Então, tem muita experiência, muitos anos de experiência nessa área para falar aqui para vocês com propriedade esses erros de equalização que eu tenho certeza que muita gente comete e que esse vídeo vai te ajudar demais a se livrar desses erros e conseguir equalizar de uma forma muito mais eficiente, consciente, muito melhor e sem se perder durante a mix. Que é uma tecla, cara, que eu bato muito no meu curso de produção musical, que eu sempre falo que você tem que produzir, fazer arranjo, gravar, mixar, editar tudo de forma consciente. Você tem que saber o que você está fazendo, certo? E é isso que eu ensino lá, que tem um link aqui na descrição para quem estiver interessado e quiser aprender mais de produção musical. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre equalização, certo? Eu tenho certeza, cara, que muita gente, só de falar frequências, equalização, essas palavras já ativam um alerta no cérebro aí e a pessoa já se apavora, já se perde, já não sabe o que fazer, fica nervosa e acaba tomando decisões erradas. Mas esse vídeo aqui é pra você. Se você tá perdido, tá nervoso, não sabe o que fazer, se liga nesse vídeo que eu anotei aqui, ó, os principais tópicos para não esquecer nada e falar aqui com vocês como que a gente resolve isso, certo? Primeiro ponto é equalizar demais, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês, na prática, o que seria equalizar demais. Que é basicamente mexer tanto no som que você acaba estragando e piorando ele. Ao invés de melhorar, você piora com a equalização. E aí é melhor não fazer nada, se for pra fazer assim, né? Eu vou mostrar aqui na prática como que é isso. Antes disso, vou mostrar aqui uma música, no caso essa música, né, que eu produzi, mixei e tal, um trecho dela aqui pra vocês sacarem como que é o som, como que é a vibe, tá? Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. Ando sem tempo pra perder meu tempo com esses invejosos que querem o meu lugar. Eu aprendi a investir meu tempo com os de verdade, com quem veio pra somar. Essa é a vibe, é bem pop, tem influência do trap também, que o Alisson faz bastante sons nessa linha assim, a gente já produziu alguns, né? E tem muita influência dos anos 80, essa vibe que a galera tá fazendo muito, né? No pop, no trap também. O Matuê veio com um álbum que foi muito nessa linha, que influenciou uma galera. Inclusive foi uma das referências que a gente usou aqui, que, cara, muito massa. E aí é o seguinte, aqui na frente também tem um solo, até um instrumental legal, acho pra mostrar aqui pra vocês, olha só. Ali também é legal, mas é outra parte que eu ia mostrar. Tem um solo aqui de uma guitarra que eu gravei, olha só. Beleza, deu pra sacar aí a ideia do som, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês na prática que tem alguns elementos aqui que, cara, já estavam soando bem desde a gravação. Porque é uma batera programada, né, com samples e tal, que é uma característica desse estilo aqui. Olha só. É isso aí. Repara que na maioria desses canais aqui da bateria, que são esses canais em vermelho aqui, tem kick, snare, bastante coisa ali, hi-hat, percussões e tal, tem um plugin que é esse Kirchhoff EQ, certo? Esse plugin é o equalizador que eu mais estou usando atualmente, certo? Ele tá
tamanho da janela gigante ali, né? Vou diminuir mais pra ficar melhor pra todo mundo ver. Então, na maioria dos canais aqui eu tenho esse plugin que eu tô usando como equalizador. E repara que nesses canais a maioria só tem esse plugin, porque foi o que foi necessário pra chegar no som. Era só lapidar uma coisinha ou outra, certo? Então pode ver que eu não mexi muito, porque nesse estilo de bateria programada, se você selecionar bem os samples, você vai ter que fazer pouca coisa depois, porque o sample já vem bem processado, assim, já vem com cara de pronto, né? Então o que eu faço aqui basicamente é cortar excessos, cara. Pode ver aqui, ó, na snare. Cortei grave. Cortei um pouco de médio agudo aqui, ó, e agudo. Certo? No kick, cortei extremo grave lá, tipo em 20 Hz ali, e cortei um pouco do médio grave. Então foram só coisas que me incomodaram, que eu limpei, resolveu o som pra mim, fechou, não muda mais nada, certo? Se você ficar ali mexendo demais, pensando demais, você vai cair no erro de mexer demais no som e muito provavelmente esse som vai ficar pior do que ele estava antes. Então o teste que você tem que fazer é, primeiro você ouve, por exemplo, esse kick aqui, ó. Vamos ouvir. Aí vamos lá depois do que eu fiz aqui, ó. Pode ver que o som tá parecido, só que esse médio grave aqui, ó, eu limpei um pouco mais. Dependendo do som que você tá ouvindo aí, você nem vai sentir diferença, tá? Porque de fato o som já tava bom. E a ideia aqui não é mudar o som da água pro vinho, é só encaixar ele na mix e tirar o excesso que, na minha visão, tava sobrando. Outros produtores podem ter outro ouvido, obviamente, né, e tomar outra decisão. E é por isso que cada um tem um som, né? Mas repara que no clap aqui, por exemplo, ó, também só cortei excessos, tá? Na snare aqui, ó, também, ó. Vamos ver ela sem equalização. Ó, mais espirrada assim, né? Agora com equalização. E repara que eu não mudei demais o som também. O som é o mesmo, basicamente. Eu só limpei um pouquinho, controlei um pouquinho, um tapinha ali mesmo, tá? Isso serve para várias coisas. Isso aqui é um exemplo clássico de que se você mexer demais, provavelmente você vai estragar mais o som do que ajudar, certo? Vamos para outra guitarra aqui, ó, guitarra base, que é essa guitarra aqui, ó. Outro exemplo, tá? Aqui, ó. Ó, guitarra funkeadona assim, né? Eu coloquei aqui um channel strip que eu comprimi um pouquinho ali. Não usei nada de equalização aqui no caso, né? A equalização foi do Kirchhoff EQ aqui também. Repara que eu fiz o seguinte, cortei extremo agudo e extremo grave, que não me interessava, e limpei um pouco o médio grave aqui, ó. Mais lá em 100 e poucos Hz ali, mais grave, e um médio grave aqui, mais ou menos em 460 Hz, tá? Ó. Só pra limpar mais ela na música. Ó. E esse agudo aqui eu controlei com equalização dinâmica, que é uma outra coisa, uma mistura de equalizador com compressor. Se você tá iniciando, esquece isso aqui por enquanto, tá? Foca primeiro na equalização básica, compressão básica, depois vai para essas coisas que são detalhes, certo? Então, primeiro ponto é esse aí. Não equaliza demais se você não tá ouvindo o que precisa daquilo, certo? Vai sempre pelo ouvido, escuta primeiro, ouve as referências e vê qual é o som que você quer atingir para chegar naquele resultado. Próximo ponto é você mexer errado, né? Que você pode equalizar demais, que é mexer demais, e mexer errado é um complemento disso, né? Porque você pode tomar a decisão errada. Por exemplo, aqui. Vamos supor que nesse kick aqui, ó. Em o meu lugar. Ó. Pra mim, ele já tem a quantidade de grave necessária ali. Vamos supor que você tome a decisão de colocar bastante grave. Olha isso aqui, ó. Já muda muita coisa, tá? Do encaixe da música, do encaixe desse kick na mixagem. Então,
a sua mixagem pode sobrar muito grave e ficar aquele estranho pra caramba, entendeu? Então, você tem que focar em ouvir o que o som precisa e com o tempo você vai vendo que você vai acertando mais nessa decisão. No começo é mais difícil, né? Mas com o tempo você vai acertando mais. E procura, pra evitar isso, se você escuta e vê que o som tá legal, você sabe que você não vai precisar fazer muita coisa. Então, se você vê que no meio do caminho você tá mexendo demais, provavelmente você cansou o ouvido ou tá tomando decisões erradas mesmo. Esse é um bom guia, tá? Se você ouviu e vê que o som tá muito ruim, aí de fato, ou você vai ter que mexer demais para chegar no som que você quer, ou mudar o timbre da batera, ou regravar algum instrumento também é uma opção, né? Aí são outros casos, mas na maioria dos casos é para você chegar ali, já ouvir que tá legal o som e saber que você não vai precisar mexer tanto assim. Você não vai precisar distorcer toda a equalização ali, mudar tudo, tá? Então esse é um outro ponto. Evita mexer errado, de escolher coisas que o som não precisa. Você vai ter que ouvir para tomar essa decisão, tá? Próximo ponto é adicionar frequências com o kill do equalizador muito fechado. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria isso, né? E por que é um problema. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu adicionei frequência. Na voz aqui. Na voz eu fiz bastante coisa. E tem um equalizador aqui, ó, que eu adicionei esse médio agudo. Esse equalizador, não é o primeiro que eu usei. No primeiro eu só fiz limpezas, tá? Que é aqui, ó. Certo? Na voz. Depois que eu fui fazendo a mix e tal, eu senti falta da presença da voz na mixagem. Porque nesse estilo aqui, a gente precisa que a voz fique mais na frente, tá? Inclusive, uma das principais referências que a gente tinha para essa música, né? É uma música do Matuê, certo? E uma característica do trap e tal, principalmente do Matuê ali e tal, do Teto também, o Will, né? Essa galera, a voz fica muito presente na frente, certo? Então, a gente precisa que esse médio agudo ali fique mais pra frente. Isso não quer dizer que você precise adicionar médio agudo, porque vai depender da voz, do microfone, de como que foi captado, de como que é a mix e tudo mais. Só que nessa mix aqui eu senti necessidade de adicionar esse médio agudo, certo? E repara que eu adicionei aqui, ó, em 3K, mas olha como eu deixei o kill do equalizador bem abertão ali, ó. Então ele não vai adicionar só 3.000 Hz, ele vai adicionar 3.000 Hz, também vai adicionar aqui, ó, 2.000 Hz, 1.000 Hz e por aí vai. Entendeu? Então aqui, pela curva e o gráfico aqui, a gente pode ver que ele começa adicionando aqui mais ou menos em 900, 1.000 Hz aqui, ó. Aí chega no pico máximo lá em 3.000 Hz e depois ele continua adicionando um pouquinho das outras frequências vizinhas. Isso aqui é legal porque geralmente soa mais natural pra gente. E se a gente fechar o kill, vai soar como se fosse um apito, uma ressonância, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Se eu deixar o kill mais fechado ali, tá? Em o meu lugar, eu aprendi a investir meu tempo com os de verdade. Se eu aumentar aqui, ó. Em o meu lugar, eu aprendi a investir meu tempo com os de verdade. Soa mais natural. Aqui não tá tão em evidência porque eu adicionei só 3 decibéis aqui, né? Então não é tanta coisa. Se você adicionar mais, você vai ver mais em evidência isso ainda. Então procura, quando você for adicionar brilho, por exemplo, adiciona com algo mais aberto. Se você for fazer um bell, né, que é esse tipo de equalização, deixa o kill ali bem abertão, para soar mais natural. Evita deixar o kill muito fechado assim, certo? Esse é um ponto bem importante. Isso serve para várias coisas. Por exemplo, nas guitarras aqui, ó, essa guitarra com drive frase aqui, que é essa guitarra aqui, ó. Que faz essas frases junto com baixo, né? Eu adicionei um pouco mais de agudo, se eu não me engano, ou não? Não, nem adicionei. Esquece então. Mas o mesmo exemplo serve, tá? Aqui, ó, nessas guitarras base, eu confundi aqui. Na guitarra base com drive, que é um power chord aqui, ó. Eu coloquei também 3 dB aqui, ó, em 7.000 Hz e eu fiz um shelf aqui. Isso aqui, ele vai adicionar a partir de 7.000 Hz, assim, ó. E ele pega um pouco antes também, tá, esse plugin. Então ele vai adicionar brilho a partir de 7.000 Hz.
Então ele também vai trabalhar dessa forma bem aberta. Isso soa muito mais natural pra gente, tá? Porque adiciona brilho no geral, né? Ou adiciona grave no geral também, a partir de uma frequência que você selecionar. Então, geralmente, até esses plugins aqui, que simulam mesa de sons analógicas e tal, né? Eles têm já essa curva de equalização mais aberta, que soa mais natural e é mais interessante para o nosso ouvido. Quando você vai corrigir algo, aí sim você pode, se tem algo apitando ali, você pode cortar com o equalizador com o kill mais fechado. Um exemplo disso é no hi-hat aqui, se eu não me engano. Ó, esse hi-hat aqui, ó, ele tava apitando bastante, tá? Então pode ver que eu cortei aqui, ó, bem fechado o kill ali. Porque é uma correção, eu não tô adicionando, eu tô cortando. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Se eu tirar esse corte aqui, ó, ele fica apitando ali, que é uma ressonância, né? Isso, pô, me incomoda, principalmente se a gente escuta ou com fone de ouvido, assim, ou com um som mais alto. Putz, incomoda. Então eu cortei ali, tá? Nesse caso, é com kill fechado, pra eu não matar o som do hi-hat. Eu quero tirar só aquela frequência que tá incomodando, certo? E quando a gente vai adicionar, geralmente é o contrário. A gente quer adicionar brilho, no geral. A gente não vai adicionar uma frequência específica, até porque se a gente adicionar isso, a gente vai criar uma ressonância, vai ficar tipo um apito ali, sabe? Então evita esse tipo de coisa. O quarto ponto, e também, cara, muito importante, que muita gente se perde, é ficar preso nos detalhes e esquecer do básico, certo? Então primeiro, trata o som no geral, equilibre a música no geral. Depois você começa a cortar coisas específicas que tá incomodando de vez em quando e tal. Porque se você ficar preso nesses detalhes, você vai se perder, né? Por exemplo, vou até adicionar um equalizador aqui. Ó, é muito comum a gente ver a galera equalizando e, tipo, fazer isso aqui, ó. Por exemplo, vai ali, a voz tá incomodando alguma coisa, e corta aqui, médio agudo. Aí do lado começa a cortar mais, assim, ó. E vai fazendo tipo assim, ó. Cara, você começa a mexer demais no som e parece que cada vez mais coisa incomoda. Você resolve uma e vem outro problema. Então, evita fazer esse tipo de coisa também. Trata primeiro o som no geral, depois tira as coisas que incomodam e sempre ouvindo a música no geral, entendeu? Porque é o que mais importa. No fim, né? No final, os ouvintes vão ouvir a música inteira como uma experiência ali, igual assistir um filme e tal, né? E você tem que levar isso em consideração na hora de mixar. Você tem que fazer com que a música, no geral, soe bem. Se você tratar os detalhes e o geral soar mal, não adianta nada, entendeu? Detalhe é detalhe, tem que ser tratado como detalhe. E o que é básico, o que é essencial, tem que ser tratado como essencial também. Que é, no caso, ser feito primeiro. Depois você trata os detalhes e evita ficar preso nesse tipo de coisa, porque senão você vai se perder e provavelmente quando você fizer aquele teste de ouvir a música antes e depois da mixagem, você vai ouvir e pode ser que esteja totalmente zoado, né? Porque se você tomar decisões erradas, é isso que vai acontecer e esse vídeo é justamente para te ajudar nisso aí, certo? E agora eu vou mostrar aqui para vocês o antes e depois dessa mix, né? Olha só. Vamos colocar essa parte aqui, ó. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos. Olha só como tava antes da mix. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. Ando sem tempo pra perder meu tempo com esses invejosos que querem. Repara que só ouvindo aqui, antes de mixar mesmo, eu já vi que eu precisava deixar a voz mais em evidência e moldar muito bem os elementos ali, porque é uma música um pouco congestionada. Tem bastante coisa ali tocando junto, que é uma característica do estilo, só que aí na mixagem você tem que encaixar todo mundo, definir o que é prioridade e o que é secundário, porque o que é secundário a gente corta mais mesmo, para deixar o que é em primeiro plano mais em evidência, né? A ideia, pelo menos que eu penso na hora de mixar, de produzir, é essa. E aí a gente chegou nesse som aqui, ó. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. Ando sem tempo pra perder meu tempo. Olha só a diferença, cara. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos. Bizarro, né? Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. Ando sem tempo pra perder meu tempo com esses invejosos
que quer. Cara, legal demais. E aí agora, olhando aqui, eu lembrei de mais uma coisa, que é o seguinte. Evita fazer coisas muito complexas se você não dominou o básico, né? Porque você pode ver, hoje em dia na internet tem muita coisa que você pode consumir, conteúdos e tal, de produtores, engenheiros de mix incríveis, que fazem coisas complexas e mexem um monte no som e tal, mas você primeiro tem que dominar o básico. Se você só tentar copiar o cara, sem ter a base de conhecimento, de experiência, você não vai conseguir, você vai se perder, e aí é ruim. É melhor você dominar o básico primeiro, e aos poucos você vai adicionando novas técnicas e lapidando detalhes, né? Inclusive, por último, tem uma dica aqui que é o seguinte. Se vocês repararem aí, até no decorrer do vídeo eu mostrei, né? Tem a voz aqui, ó. Tem um monte de coisa nessa voz, cara. Tem bastante coisa mesmo, tá? Ó. Tem um gate aqui que eu usei no início. Depois eu usei esse Top Line Vocal Suite da Universal Audio, que eu usei aqui o afinador deles, né? Porque é uma característica ter esse autotune na voz, eu usei desse plugin. E aqui eu usei um pouco desse analog que ele tem um pouquinho de saturação, que é só para dar uma corzinha ali, bem suave. Basicamente isso aí que eu usei dele aqui. O resto tá tudo desligado. EQ não usei nada. Depois eu fiz as correções de equalização que eu queria. E aí vem o compressor mais suave que eu uso e um compressor mais agressivo, mais rápido, né? Que é tipo um 1176, esse aqui da Softube, que é muito bom, tá? Que eu curto demais. Depois, esse plugin aqui, tava aqui no meu channel strip, aqui nos plugins e tal, né? Mas acabei que eu nem usei, tá? Ele só tá aí, mas não fiz nada nele. De-esser. Depois, equalização dinâmica, que é aquela que eu mostrei pra vocês, pra moldar melhor a música, a voz na música. Supressão de ruídos aqui, ó, com o Speccraft. De ruídos não, de ressonâncias, né? Pra tirar as coisas que ficavam um pouco ásperas demais, ressonâncias que apareciam durante a música. E uma simulação de fita analógica. Só que aqui é o seguinte, a maioria dessas coisas que estão aqui, principalmente mais pro final, são detalhes que eu fui lapidar. Então, vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó. Tô sem tempo pra perder meu tempo. Pera aí. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esse sentimento. Se eu pegar aqui, ó, e tirar alguns plugins aqui, a diferença não vai ser tanta assim, tá? Ó, tirei supressão de ressonância, simulação de fita, o channel strip ali que não tava fazendo nada, né? Porque só tava ali. E vamos ver, ó. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que... Tá bem parecido. Se eu tirar o equalizador dinâmico aqui, ó, já muda mais, né? Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que... Mas fica bom também, tá? Então repara que muita coisa aqui são lapidando detalhes. Só que eu só faço isso depois que eu fiz a base do som que já tá boa. Então, muito provavelmente, cara, se eu entregasse a música dessa forma aqui, já tava bom. O cliente já ia gostar, a galera já ia gostar. Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos. É que depois eu quis lapidar mais pra deixar mais do jeito que eu queria. É meio que polir mesmo, né? O objeto ali, a obra já tá quase pronta. Você só vai polir, lapidar e tal, pra mexer nesses detalhes, né? Tô sem tempo pra perder meu tempo com esses sentimentos que só querem me parar. E aí ficou do jeito que eu queria. Mas lembra que sempre você foca primeiro no básico, depois em coisas complexas. Isso eu falo demais no meu curso de produção musical, que tem um link aqui na descrição para você que quer aprender com aquela qualidade profissional a produzir, gravar, mixar em home studio, totalmente direto ao assunto e sem enrolação. Tem um link aqui para você. Beleza? Tamo junto, espero que tenham gostado desse vídeo também. Até o próximo vídeo, aceito sugestões de vocês, tá? Lá no Instagram eu coloquei hoje, inclusive, uma caixinha de perguntas pra galera mandar pergunta, que eu vou responder aqui no YouTube. E eu quero que vocês aqui no YouTube também comentem aqui nos vídeos as dúvidas que vocês têm e sugestões de conteúdo também, porque isso é muito bom, me ajuda a entender o que vocês procuram e a fazer o conteúdo e fortalecer todo mundo aí da produção musical, mixagem e tudo mais, beleza? Tamo junto, rapaziada, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu!